Sejam todos bem-vindos a mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology. Este é o nosso quarto webinar do ano, sempre focado em temas relacionados à revista, alguns dos webinários focados em temas abordando o processo editorial ou a pesquisa científica em geral, metodologia científica, e outros, como o de hoje, focados em temas relevantes da anestesiologia e que são temas de artigos científicos publicados pela revista. Casualmente, no último fascículo da nossa revista, 72.3, foi todo esse fascículo voltado, a maior parte dos artigos voltado para a questão envolvendo o risco cirúrgico e desfechos relacionados aos procedimentos cirúrgicos do nosso dia a dia, tendo até como editorial escrito, em conjunto com a professora Luciana, abordando justamente, fazendo uma breve revisão do processo e da identificação de risco dos nossos pacientes. Então, é um tema extremamente relevante e que vai ser abordado hoje. Lembro que esses webinários são todos gravados também em espanhol. Isso permite que todos os nossos colegas da América Latina tenham acesso ao conteúdo que é abordado nesses webinários, tá? Esse webinar em específico tem um sabor um pouco especial, porque nesta semana tivemos a divulgação do novo fator de impacto do Brazilian Journal of Anesthesiology, tivemos um upgrade significativo, pela primeira vez atingimos a marca, ultrapassamos a marca de ponto de fator de impacto, 1.098, que foi uma grande vitória conquistada ao longo de muitos anos e muita dedicação de diversos membros do corpo editorial, editores que nos precederam e que fizeram todo um planejamento da revista para que nós chegássemos nesse ponto e continuássemos evoluindo, sempre com o apoio das diretorias da SBA, tanto atual como as precedentes, dando o suporte necessário à revista. Então, parabéns para todos nós e que nós continuemos nesse caminho. Algumas mudanças foram feitas na revista nos últimos anos, principalmente o nome do jornal, de Revista Brasileira de Anestesiologia para Brazilian Journal of Anesthesiology, e isso acarreta um período de transição da revista. Em 2024 é a meta que nós teremos para realmente ter uma unificação do nome da revista e, com isso, conseguiremos, a partir de 2024, ter um fluxo mais adequado e um segmento mais adequado do fator de impacto da revista. E entendermos também todas essas mudanças que foram feitas nos últimos anos, qual vai ser o impacto em termos de importância para a revista. Tá? Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Eric, o Dr. Eric Minenburger, anestesiologista do Hospital São José de Criciúma. Ele é mestre e doutor em anestesiologia pela Unesp de Botucatu e também é editor associado do Brazilian Journal, além de ser uma referência na área de ecocardiografia. Quem já teve a oportunidade de fazer os cursos da SBA de ecocardiografia sempre aprendeu muito com o Dr. Eric, brilhante, e gostaria então de passar a palavra a ele, que fará a apresentação do tema e da nossa palestrante de hoje. Muito obrigado, doutor Eric. Obrigado, André. Boa noite aos membros da Bijan, diretoria da SBA e audiência. Prazer estar aqui esta noite, um tema tão importante que é abordar o perioperatório do paciente de alto risco. Hoje teremos, então, a aula da professora Luciana Stefani, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Federal do Rio Grande do Sul, e é atual diretor de ensino do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O tema da aula será do risco aos desfechos perioperatórios, redesenhando a jornada do paciente cirúrgico. Então, teremos a professora Luciana como uma expert no assunto, por meio de seu trabalho, do desenvolvimento das ferramentas de delineamento de fatores de risco associado aos desfechos cirúrgicos, com reconhecimento internacional por meio de suas publicações. É uma honra e um prazer ter a editora associada da Bijan, professora Luciana, aqui hoje. Agora, com a professora Luciana, a palavra. Obrigada, Eric. Boa noite. Obrigada, André.
Parabéns, né, pela nossa Bijan, é um orgulho para a gente estar crescendo e poder contribuir. Eu agradeço imensamente também o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco desse assunto que para mim é muito caro. Vou compartilhar, vocês só me digam se... Compartilhando? Perfeito. Perfeito, perfeito. Então tá, a gente vai conversar então um pouco sobre os riscos perioperatórios, né? Então, do risco aos desfechos perioperatórios, redesenhando a jornada do paciente cirúrgico. A ideia é a gente entender um pouco como é que a gente pode, talvez, melhorar a jornada dos nossos pacientes e pensando um pouco como que a pesquisa pode contribuir para isso, né? A gente tem trabalhado de alguns anos para cá nesse intuito, né? De identificar fatores de risco e identificar modelos dentro da nossa realidade para que a gente possa contribuir para a melhoria dos desfechos dos nossos pacientes. Eu não tenho conflitos de interesses para essa apresentação. Então, se a gente pensar na cirurgia como uma parte talvez das mais importantes, né, do nosso sistema de saúde, a cirurgia ela faz parte do tratamento de inúmeras doenças. Tem estatísticas que mostram que cerca de 50% das doenças vão sofrer alguma espécie de intervenção cirúrgica ao longo da sua história natural. Então, é uma questão de saúde pública. Se sabe que nos países desenvolvidos se faz cirurgias suficientes, mas nos países em desenvolvimento, né, países de baixo e médio rendimento, né, low middle income countries, a gente está atrás no número de cirurgias. Então, a gente não faz as cirurgias suficientes que deveriam ser feitas. Com a pandemia, nós temos aí um atraso enorme, né? Muitos pacientes deixaram de ser operados e a gente tem que entender o quanto tempo a gente vai demorar para conseguir chegar a atender todos esses pacientes que não foram operados, porque nós já tínhamos um atraso no número de cirurgias. Então, a pandemia ela veio ainda mais prejudicar todo esse sistema de saúde. Então, a gente entende também, a nível populacional, que ter um sistema cirúrgico robusto contribui para um sistema de saúde mais robusto. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão de política, a gente tem que começar a se posicionar, né, diante dos programas de saúde nacionais, né? A gente não vê a cirurgia como uma prioridade nas políticas de saúde. E a gente, como lideranças na sociedade, a gente tem que tentar puxar por esse lado também. Se a gente pensar que 300 milhões de cirurgias são realizadas em todo o mundo, procedimentos cirúrgicos maiores, com internação hospitalar, e se nós pudéssemos prevenir a morte em 1% apenas desses casos, nós teríamos cerca de 3 milhões de mortes evitáveis a cada ano. Parecem números meio difíceis da gente contabilizar, mas é que se nós considerássemos o pós-operatório, as suas complicações pós-operatórias, como se fossem uma doença, seria a terceira causa de mortalidade, né, no mundo. Então, a gente se dá conta que prevenir, mesmo que uma pequena parte de todas essas complicações e mortalidade, a gente estaria contribuindo para grandes melhorias, né, no nosso sistema. E como é que a gente pode pensar? Como é que a gente pode pensar nessa contribuição para melhorar a jornada do paciente cirúrgico? A gente tem que entender que o paciente que vai a uma cirurgia, ele não vai para... paciente que é submetido à cirurgia, a gente pensa que ele vai melhorar a sua condição de saúde, né? Não que ele vai complicar ou que ele vai morrer. Ninguém pensa isso, né? O paciente que é submetido à cirurgia pensa que vai ficar bem. Então, a gente tem que tentar ao máximo contribuir para que essa jornada tenha sucesso. E se tem cada vez mais estudado que as complicações pós-operatórias, os desfechos dos pacientes são diretamente associados aos processos que esses pacientes são submetidos, à estrutura
que comporta, então, onde esse paciente está internado, e isso faz muita diferença para os desfechos. Então, essa corte americana, né, de vários hospitais, de 2011, mostra, por exemplo, que os pacientes eles morrem mais e complicam mais em hospitais que têm baixo volume cirúrgico, quer dizer, hospitais que não têm tanta expertise em realizar procedimentos maiores. Então, aqui a gente já começa a ver que os processos fazem toda a diferença em relação aos desfechos dos pacientes. Isso num país desenvolvido. E a gente sabe também que a maior parte dos pacientes que morrem são pacientes de alto risco. Quem são esses pacientes de alto risco? São aqueles pacientes que são submetidos a cirurgias maiores, são mais idosos e com múltiplas comorbidades. Então, é um grupo de pacientes que compõe cerca de 10% a 15% dos pacientes operados, mas que correspondem a quase 70%, 80% das mortes no pós-operatório. Então, se existe um grupo de pacientes que a gente deve concentrar os nossos esforços para reduzir complicações e mortalidade, são esses pacientes de alto risco. As complicações, quando ocorrem, né, as complicações cirúrgicas, mesmo que complicações consideradas não tão mórbidas, por exemplo, complicação em FO, uma infecção na ferida operatória, está associado à redução de sobrevida em 5 anos. Então, um paciente que complica, que tem uma pneumonia, que tem uma insuficiência renal no pós-operatório, ele sai do hospital mais doente do que quando ele entrou. E ele tem a sua saúde é reduzida. Então, a sua saúde basal fica reduzida depois de um trauma, como uma cirurgia que pode ser associada a complicações. Então, a gente entende que a mortalidade pós-operatória ela vai acontecer após uma sucessão de eventos, né? Então, o paciente vai a uma cirurgia de grande porte, ele pode complicar, uma complicação pode levar a outra, né? Às vezes o paciente vai operar o intestino, é um paciente que tem a sua dor maltratada, ele não ventila direito no pós-operatório, pode ficar com uma pneumonia, numa pneumonia ele pode ir para a CTI, ele pode começar a fazer diálise na CTI, e ele pode eventualmente morrer. Ou ele pode sair do hospital dialítico. Então, é um paciente que vai tendo sucessivas complicações. O que é necessário? É necessário resgatar essas complicações. Então, reconhecer ou prevenir que elas ocorram, ou quando as complicações ocorrem, ter um sistema que reconheça essas complicações e que trate precocemente para que elas não evoluam com outras complicações sucessivas, né? E esse tratamento, esse reconhecimento dessas complicações, esse manejo perioperatório, vai depender de estruturas que a gente pode chamar de macrosistemas, né? Por exemplo, a organização, a presença de leitos de CTI, né? A forma como esse hospital é organizado, o número de funcionários e até de microsistemas. Então, os processos que essa instituição adota, se existe, por exemplo, time de resposta rápida para tratar complicações, se existem processos específicos para determinados grupos de pacientes, né? Então, isso vai determinar como que esses pacientes de maior risco, né, circulam dentro do hospital e têm os seus desfechos no pós-operatório. Os sistemas de saúde são muito diferentes, né? E a gente, quando compara os números dos sistemas de países de primeiro mundo com os nossos, a gente tem que entender que existem grandes diferenças, né? O nosso sistema de saúde primário, ele muitas vezes não conversa muito com o sistema terciário, quer dizer, nós temos um sistema insuficiente de rede básica de atendimento. Nossos pacientes, quando vêm a cirurgia no nosso sistema público de saúde, são pacientes, muitas vezes, que têm condições avançadas de doença, que têm neoplasias avançadas, muitas vezes eles têm doenças crônicas que não são tratadas. Então, a gente tem um grupo de pacientes muito doentes, né, no nosso sistema público. E isso vai refletir nas complicações no pós-operatório. Então, é complexo nós tentarmos tratar todo o sistema e tentar melhorar todo o sistema desde do início, né, de uma doença do paciente, né? Nós pegamos esse paciente já em condições avançadas de doença e não se pode modificar, então, essa condição primária, né, a dificuldade de acesso ao sistema, a falta de escalonamento de assistência,
são ações que não nos compete, quer dizer, a gente não consegue, como médicos anestesistas, como médicos ali num setor terciário, trabalhar com isso. A gente acaba tendo muito mais ação, tentando melhorar a assistência quando esse paciente chega. Então, aqui a melhoria de processos é que acaba sendo... são ações que se pode tomar dentro, né, da nossa estrutura do sistema cirúrgico. Então, esse é um entendimento que nós temos que escolher por onde é que a gente começa a trabalhar para melhorar esse sistema. E, na verdade, a gente acaba começando muito mais, a gente já recebe um paciente crítico e a gente tem que lidar com essas complicações. E existem ao redor, então, né, principalmente em países desenvolvidos, eles já vêm trabalhando há muito tempo com a melhoria, né, com quality improvement, né, programas de melhoria de assistência, né, à jornada do paciente cirúrgico. Então, o Reino Unido, por exemplo, ele trabalha há 11 anos com bundles de assistência a pacientes que vão à laparotomia. A laparotomia exploradora é o exemplo de cirurgia que tem a maior mortalidade. Então, no Reino Unido, é cerca de 10% a 15% das laparotomias acabam morrendo no pós-operatório, as laparotomias de urgência. Então, são números altos mesmo em países desenvolvidos. Então, há o entendimento que essa cirurgia é uma cirurgia que precisa de cuidados específicos. Então, existem vários programas, um deles testou um bundle de assistência para esses pacientes no pós-operatório, fazendo com que esses pacientes entrem num screening, por exemplo, com lactato, desde que eles internam no hospital, consultas, um time de anestesistas e cirurgiões que são específicos para atender esses pacientes com laparotomia, terapia guiada por metas, UTI no pós-operatório. Esse programa levou uma redução de mortalidade não significativa, mas desde sempre esse programa focado, né, na melhoria das laparotomias vem gradualmente reduzindo a mortalidade. Existe uma das auditorias se chama NELA, né, que é o programa que visa, então, melhorar a assistência com uma série de medidas. E essas auditorias, elas são anuais, eles sempre publicam o que vem acontecendo. Então, é um exemplo de programa nacional que visa melhorar a assistência num grupo de pacientes muito graves. Outro exemplo recente foi publicado do grupo do Canadá, do professor Devereux, que testou o cuidado pós-operatório a longo prazo para pacientes de maior risco, submetidos a cirurgias de maior porte, o cuidado em casa com sistema de monitoramento remoto durante 30 dias. Os pacientes eles eram então submetidos, eram randomizados a receber esse cuidado em casa com telemetria. Os pacientes eles ficavam recebendo ligações diárias nos primeiros 15 dias e depois a cada 3 dias, onde se viam sinais vitais, uma enfermeira conversava com os pacientes e fazia todo um conciliamento de medicamentos, enfim. Esse programa não impactou em mortalidade, mas reduziu, por exemplo, erros de medicação, reduziu reinternações hospitalares, e, enfim, o melhor controle da dor. Então, se observou melhoria dos desfechos nesse controle a mais longo prazo, utilizando a tecnologia ao nosso favor. Isso provavelmente vai vir com muito maior força com esses wearables. Hoje a gente tem condição de monitorar os pacientes de uma forma mais precisa. Num sistema de saúde como o brasileiro, onde nós temos sistemas muito diferentes, né? O sistema da saúde suplementar e o sistema público, existe espaço também para pensar em programas assim até mais sofisticados. Existe um programa também muito interessante que foi desenhado na África, do professor Bicar, no qual ele desenhou um bundle de assistência ao paciente de alto risco, conseguiu fazer essa intervenção em vários países, foi um estudo bastante grande, onde tinha uma série de medidas nos quais os pacientes de alto risco eram submetidos, principalmente no intuito de prevenir, diagnosticar precocemente a sepse, ter familiar presente, esse paciente ficar mais próximo de uma enfermaria mais monitorada.
Mas esse programa de qualidade, né, de melhoria de qualidade, foi implementado de uma forma sem muito tempo para que as pessoas pudessem se acostumar com esse bundle de maiores cuidados. Ele não foi significativo para a redução de mortalidade, mas foi uma iniciativa muito ousada, mas muito interessante num país, então, num continente africano, onde também está se pensando que é necessário olhar de perto para os desfechos cirúrgicos. Então, de novo, a gente tem que pensar em construir soluções para a nossa população, para os nossos hospitais. Provavelmente, um bundle de cuidados desenhado para o Reino Unido, para os Estados Unidos, não pode ser o mesmo bundle desenhado para a África e nem o mesmo bundle desenhado para o Brasil e para determinados hospitais. Essas intervenções que visam a melhoria dos cuidados dos pacientes, elas precisam ser customizadas ao sistema, ao tipo de população, ao tipo de cuidado que cada instituição se propõe. O que nós temos trabalhado? Nós temos trabalhado com a identificação do risco na população brasileira. Então, desde 2015, a gente tem trabalhado com o desenvolvimento de modelos de risco para identificar quais são os pacientes de maior risco, para tentar definir ferramentas que possam nos ajudar nessa identificação com uma ferramenta matemática que nos ajude no diagnóstico clínico, né, como uma ferramenta auxiliar, para que se otimizem processos, para que a gente possa delimitar quais são os pacientes que precisam de mais recursos e quais aqueles que a gente deve investir num cuidado maior no pós-operatório. Então, esses modelos de risco, eles servem como um adicional, digamos assim, ao nosso a nossa decisão, né? A decisão clínica final do médico, de como ele vai monitorar, de qual vai ser a alocação desse paciente, que tipo de técnica ele vai usar. É evidente que é uma decisão que leva em conta vários fatores, alguns mais subjetivos, e a gente acaba colocando, então, uma ferramenta para auxiliar nessas decisões do perioperatório. Os modelos de risco, eles funcionam são ferramentas, né, estatísticas, né? Os modelos mais simples, eles utilizam a regressão logística. O nosso desfecho, ele é dicotômico, morreu ou não morreu, complicou ou não complicou, né, conforme o modelo que se tem trabalhado, e se definem preditores que são candidatos, né, devido à plausibilidade clínica, né, histórica em relação a outros estudos, e se vê a relação, a associação desses preditores com os desfechos. As variáveis que se escolhem para se definir esses preditores, eles precisam ser facilmente mensuráveis. Nós precisamos construir modelos com um grande número de pacientes para que esses modelos representem, realmente possam predizer. A gente precisa que esses modelos sejam construídos com grandes bancos de dados, com um grande número de pacientes. Então, esse é um grande desafio, né, na nossa realidade, onde nós, no país, ainda não temos muitos hospitais com sistemas robustos informatizados. Se nós fizermos uma revisão da literatura, a gente vai ver que existem inúmeros modelos. Desde de 2010, foram publicados inúmeros modelos que visam, então, predizer o risco dos pacientes no pós-operatório. Esses modelos aqui, por exemplo, são todos modelos que visam prever mortalidade no pós-operatório. Nós trabalhamos com 2 modelos, vou apresentar para os senhores um deles, que nós temos mais utilizado. O ideal é que todo modelo de risco seja aplicável facilmente, então é necessário uma interface digital, ou esse modelo ele pode ser transformado num score, onde o usuário à beira-leito consegue facilmente, com poucas variáveis, ter um resultado. Quando se fala em modelos de perioperatório, nós precisamos obrigatoriamente incluir dados do paciente e da cirurgia. Isso está bem estudado. Os modelos que usam apenas dados clínicos, eles têm menor acurácia do que os modelos que incluem dados clínicos e dados cirúrgicos. E eles devem conversar com diferentes especialidades, diferentes cuidadores. As pessoas
precisam entender, quando a gente faz uma categorização, ela deve ser passível de ser entendida, por exemplo, pelos profissionais da enfermagem, pelos profissionais da cirurgia, não apenas pela anestesia. Então, em 2021, nós publicamos um modelo que nós denominamos X-Care, no British Journal of Anesthesia, e esse modelo ele foi construído com uma coorte de 16 mil pacientes, validado numa outra coorte de quase 2 mil pacientes, e utilizamos dados de uma única instituição, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e nós fizemos um modelo enxuto, onde nós levamos em consideração a idade, a classificação ASA do paciente e duas variáveis do procedimento, o porte do procedimento e se o procedimento é de urgência ou não. Nós comparamos o nosso modelo com outros modelos já amplamente utilizados, como o risco cardíaco revisado, Charlson e o SORT, e validamos em relação ao desfecho, mortalidade em 30 dias. O nosso modelo possui 4 variáveis e teve uma boa acurácia em relação ao desfecho, tanto quanto o SORT, por exemplo, que é um modelo britânico que possui 6 variáveis. Então, nós tivemos a possibilidade de fazer um aplicativo. A gente é um aplicativo que pode ser baixado tanto para iOS quanto Android, e leva em conta, então, as variáveis de uma forma muito simples. A gente consegue calcular, então, a probabilidade de morte na internação de diferentes tipos de cirurgia. O nosso objetivo é identificar aqueles pacientes de maior risco. Então, quem são os pacientes de maior risco? São aqueles pacientes que têm mais do que 5% de probabilidade de morte. Essa é considerada mundialmente uma probabilidade muito alta de morrer. O usual é que um paciente tenha a probabilidade de morte menor do que 1% quando vai à cirurgia. Então, probabilidades maiores são bastante preocupantes. Estamos diante de um paciente de maior risco, precisamos tomar mais cuidado e, enfim. Aqui é um paciente, por exemplo, asa 3, submetido a uma cirurgia letiva, só que ele tem 83 anos e vai fazer uma cirurgia de grande porte, que é uma cistectomia radical. É um paciente do nosso dia a dia, mas é um paciente de alto risco. Como o André falou, nós estamos trabalhando na confecção, então, né, na construção de um modelo nacional. Esse que nós publicamos, que eu mostrei para os senhores, ele é um modelo com dados de uma única instituição, e a gente entende que precisamos ter mais representatividade para poder ter uma ferramenta mais robusta que fale de diferentes regiões do país. Então, nós estamos construindo um modelo com várias instituições, nós temos até o momento 8 instituições que conseguimos os bancos de dados com um grande número de pacientes, com essas variáveis que nós precisamos para calcular esses modelos. Então, em breve, esperamos poder contribuir de uma forma mais robusta e com um modelo mais que fale a respeito de diferentes hospitais. Mas classificar o paciente não é suficiente, então essa é a grande discussão, né? Vários modelos vêm surgindo, as pessoas trabalham com isso, mas a gente tem que ter o objetivo de ter uma classificação, identificar aqueles pacientes que são de maior risco, para poder tomar medidas para que esses pacientes tenham melhores desfechos, né? A gente identifica os pacientes, nosso objetivo é aumentar a vigilância, principalmente no pós-operatório, para que esses pacientes sejam identificados se venham a sofrer qualquer tipo de complicação, e que essa complicação leve a um escalonamento do cuidado. Então, nós passamos a trabalhar com esse intuito depois da identificação desses pacientes. Em 2018, nós começamos a utilizar esse modelo no pós-operatório imediato, na sala de recuperação, fizemos um programa de melhoria de qualidade, onde todos os pacientes eram classificados,
E aí, o time da unidade de recuperação pós-operatória delimitava os cuidados para a enfermaria, essa classificação era informada para a enfermaria, e nós tivemos um resultado interessante de redução de mortalidade em 30 dias num grupo de pacientes, mesmo com essa classificação imediata na sala de recuperação. E em 2019, nós conseguimos fazer com que os pacientes tivessem uma linha de assistência específica, esses pacientes classificados como alto risco. Então, nós criamos um bundle de cuidado para esses pacientes na enfermaria, e tivemos resultados bastante interessantes. Nós publicamos recentemente na Anesthesia, mostrar para os senhores como é que nós pensamos esse programa. Então, o paciente de alto risco que não vai à CTI, ele é um paciente que permanece com a probabilidade aumentada de ter complicações no pós-operatório, mas muitas vezes ele não tem critérios específicos de unidade de terapia intensiva, não tem instabilidade respiratória, nem hemodinâmica. Por exemplo, um paciente que faz uma colecistectomia, mas tem 90 anos e é cardiopata. Às vezes ele nem vai para a CTI no pós-operatório, vai para a enfermaria. Ou às vezes o paciente vai para a CTI durante 24 horas e depois desce para ser cuidado na enfermaria usual. Então, quando chega na enfermaria esse paciente de alto risco, dentro da nossa instituição, nós fizemos esse bundle de assistência, que é composto de 6 medidas. O paciente, ele recebe a classificação de risco, essa classificação ela é informada, né, desde o pós-operatório imediato para os cuidadores da enfermaria. Existe um handover mais cuidadoso. A enfermeira do andar, ela tem 30 minutos para receber esses pacientes e setar os cuidados. E os sinais vitais, eles são dobrados. Ao invés de eles serem vistos de 6 em 6 horas, na nossa instituição é usual, esse grupo de pacientes recebe o cuidado, então, o aumento de vigilância. Esses sinais vitais são vistos de 3 em 3 horas. Existe uma visita periódica do anestesista por 48 horas, a equipe cirúrgica ela é avisada que o paciente é de alto risco e um residente sênior deve ficar responsável, e se detectado qualquer sinal de deterioração clínica, o time clínico é incluído, a consultoria com medicina interna é acionada, e nesse grupo que nós fizemos a intervenção inicialmente, nós coletamos troponina de todos os pacientes. Nós comparamos, então, uma corte durante um ano dessa intervenção, de 2019, com uma corte histórica, né, dos pacientes anteriormente operados, não submetidos a esses cuidados. E nós obtivemos um resultado positivo para redução de mortalidade de 10% na corte histórica para 6,4% na corte que sofreu a intervenção. Houve um aumento significativo na chamada dos times de resposta rápida, quer dizer, as complicações foram detectadas mais precocemente e houve, então, um escalonamento do cuidado. Complicações ocorreram da mesma forma, quer dizer, a gente entende que são pacientes de maior risco e que é muito difícil nós prevenirmos as complicações, mas houve, de certa forma, um resgate dessas complicações. E uma análise multivariada, então, mostrou que o efeito de estar sob cuidados, desse bundle de cuidado ao paciente de alto risco, foi independente relacionado à redução de mortalidade, né? Então, mesmo com ajuste para outros fatores de risco que sabidamente aumentam mortalidade, por exemplo, o ASA, a anemia, enfim, outras variáveis que são sabidamente associadas à morte. E avaliando, então, por que isso aconteceu, a gente entendeu que, principalmente, houve uma adesão maciça do grupo de enfermagem, os sinais vitais de 3 em 3 horas realmente foram vistos, a enfermagem teve a parte do bundle que competia a elas, que era ver os pacientes, setar os cuidados e os sinais vitais, foi vista em mais de 85% dos casos.
Então, realmente, nós atribuímos a esse aumento de vigilância, essa melhoria dos nossos resultados. E isso ficou, então, como um programa institucional, nós temos dentro da instituição algumas linhas de cuidado, então uma linha de cuidado de assistência ao paciente cirúrgico foi montada e oficialmente, então, nós agora temos essa linha de assistência dentro da nossa instituição. Um pouco para finalizar, gostaria de falar um pouco sobre pesquisas em geral, né, em relação à anestesia e ao perioperatório. Então, o que a gente vê, né? Nós vemos aí vários tipos de pesquisa, né? Hoje em dia nós temos visto vários trabalhos multicêntricos com o intuito de identificar intervenções que sejam mais viáveis de serem feitas, mas em um grande número de pacientes. Então, a gente tem visto vários estudos chamados estudos colaborativos, pesquisas colaborativas. Então, dentre os tipos de pesquisa que se pode ver no perioperatório, né, nós temos os ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais epidemiológicos, estudos de melhoria de qualidade, como esses que eu mostrei anteriormente, estudos com grande base de dados, então Big Data, estudos com Machine Learning, auditorias, né, por exemplo, aquele estudo de laparotomia, e mesmo pesquisas qualitativas. A pesquisa colaborativa, né, quer dizer aquelas pesquisas que visam ocorrer em diferentes centros, com diferentes países, que tenham uma relevância para um maior número de pacientes, né, que não sejam específicas para determinado grupo. Quando nós temos pesquisas que são muito controladas, determinados grupos de paciente apenas podem ser beneficiados. Então, o nosso objetivo é que os resultados das pesquisas sejam generalizáveis, né? E isso a gente tem visto que muitas vezes estudos epidemiológicos observacionais, quando eles são realizados com um grande número de pacientes, eles podem responder muitas perguntas e podem gerar hipóteses para se começar a trabalhar com estudos posteriormente de intervenção. Então, nós temos alguns exemplos internacionais bem interessantes, por exemplo, o estudo EUSUS, que foi realizado na Europa, o ASUS, que foi realizado na África, e o AISUS, que foi realizado em 27 países, todos coordenados pelo mesmo grupo do Reino Unido. O estudo EUSUS ele foi uma corte de 7 dias em diferentes países da Europa e mostrou diferença de mortalidade em determinados países. Quer dizer, esse gráfico é clássico, por exemplo, na Polônia, os pacientes morreram mais do que quando operados, do que os pacientes da Finlândia. Isso gerou um certo desconforto entre esses países quando esses resultados foram mostrados, mas se viu essa diferença mesmo ajustado para diferentes fatores de risco, como câncer, cirurgia de urgência, grau de cirurgia. Quer dizer, estar num país foi um fator independente para a mortalidade. O estudo na África, com a mesma metodologia, né, uma corte de 7 dias, onde se identificou, então, os desfechos, fatores de risco, desfecho, mortalidade no pós-operatório e complicações, mostrou que os pacientes da África morrem mais, né, 2 vezes mais, né, tem chance de morrer do que comparado com outros países, né, dos outros estudos, né? Apesar dos pacientes da África serem mais jovens e com menos comorbidades. Então, aqui há um awareness mundial, né, que países, então, da África, de low middle income countries, são realmente mais prejudicados em relação ao seu sistema cirúrgico. E esse outro estudo denominado AISUS também ocorreu em 27 países, misturando países desenvolvidos e não desenvolvidos, mas mais países desenvolvidos, mostrou que 1 em cada 6 pacientes tiveram uma complicação antes da alta hospitalar e 1 em cada 35 pacientes que tiveram uma complicação acabaram morrendo. E aqui se começou a trabalhar com o conceito de failure to rescue, que mostrou que a estrutura dos hospitais fez bastante diferença na mortalidade do perioperatório.
Agora, nós estamos fazendo parte do Comitê Internacional de um estudo que vai mapear a América Latina, que vai ser denominado LASOS, então, com a coordenação também desse mesmo grupo internacional, a oportunidade de nós, da América Latina, termos dados semelhantes, então, a esses estudos grandes que foram já publicados. Então, nós publicamos um editorial com esse... para que a gente possa divulgar esse estudo e que os senhores também possam conhecer. Então, esse estudo ele vai ser realizado em toda a América Latina, nós temos mais de 20 países incluídos, 8 países já começaram a coletar os dados, 68 hospitais já começaram a incluir os seus pacientes, já temos quase que 600 pacientes incluídos na nossa base de dados. Aqui nós temos o contato do Grupo do Brasil, que é liderado, então, pela professora Ludmila. A gente realmente acredita, né, por fim, né, que a pesquisa ela pode ser transformadora para o cuidado dos pacientes, a gente pode fazer estudos significativos, a gente precisa começar dentro das nossas instituições a pensar em participar, né, mais ativamente de pesquisas. Ela vai ser mais significativa se as pessoas se envolverem, não é necessário que se tenha pós-graduação, que seja pesquisador formado para se começar a fazer pesquisa, a participação ela é sempre bem-vinda, e todos esses estudos, então, que se dizem colaborativos, eles vêm para isso, para que as pessoas possam participar no seu dia a dia, são estudos que são mais factíveis metodologicamente, para que se inclua um maior número de pacientes, mas a gente precisa da colaboração. Então, a gente entende que realmente a pesquisa ela deve ser vista quase como uma estratégia, né? Como algo importante para os desfechos do paciente, assim como os outros tratamentos que a gente dispensa no nosso dia a dia, fazer pesquisa pode impactar efetivamente no cuidado dos nossos doentes. Convido vocês também para a nossa Jossubra, que vai ser realizada de 8 a 10 de julho, a partir da semana que vem. Vai ser realizada em Gramado. E muito obrigada. Parabéns, professora Luciana. Além da excelente apresentação, brilhante apresentação, parabéns pelo trabalho realizado, né, das publicações, de tornar essa pesquisa uma realidade, mudar, né, uma realidade local e incentivar outros colegas, outras instituições a buscar essa melhoria do nosso perioperatório. E, enfim, agora está aberto para moderação com relação às perguntas. Professor, e nós temos uma pergunta aqui, que é como fazer para usar o X-Care para mais de uma cirurgia no mesmo paciente? Chamou atenção sobre isso. A gente normalmente sempre pega a cirurgia maior, né? Então, os pacientes têm vai fazer várias cirurgias, né? Quer dizer, aquela que vai levar vários códigos, eu acho que a pessoa quis dizer, né? Assim, múltiplos procedimentos. A gente não previu isso dentro da nossa análise. Quando a gente faz um modelo, a gente sempre vai ter uma linha onde vai ter um paciente, uma cirurgia e as variáveis que são associadas a esse paciente. E a gente sempre, quando calculou, sempre quando colocou o paciente nos nossos bancos de dados, a gente sempre pega o procedimento maior, aquele paciente de maior risco, aquele procedimento que pode levar a mais complicações. Então, eu sugiro que se faz, quando existe esse tipo de situação, que se use o maior procedimento. Tem mais sentido, né, para o cálculo. Eric, posso fazer uma pergunta? Desculpa Claro. interromper.
Vou aproveitar primeiro um breve comentário aqui, que no chat nós temos alguns links compartilhados dos artigos, né, tanto do editorial como do artigo da professora Luciana, que saiu nesse fascículo da revista. Convido a todos a fazer o download para se aprofundar no tema. E a pergunta que eu faço à professora, eu vi que a professora comentou a respeito da dosagem de troponina que foi feita dentro do estudo, né, e que atualmente, pelo que eu entendi, é feito apenas o cuidado, a abordagem do cuidado e não a dosagem de troponina. O que você acha a respeito de uma dosagem seriada, como em alguns serviços canadenses, por exemplo, é feito atualmente em todos os pacientes de alto risco, mesmo considerando o custo, se fazer uma dosagem seriada de troponina para melhorar a capacidade de detecção? Isso tem sentido? Há alguma perspectiva nesse sentido ou não vale a pena ser feito? Aí, André, é uma pergunta que não está respondida, né, a nível mundial. Tem várias correntes, assim, como tu falaste, no Canadá, eles são muito a favor, né, existe toda uma protocolos, né, inclusive publicados, né, de avaliação pré-operatória, onde se dosa de rotina troponina, onde se dosa BNP para avaliação de risco e, na sequência, troponina para os pacientes que têm um BNP alterado. E é uma realidade, eles dosam muito frequente. A gente tem um contato com uma pesquisadora do Canadá, que é a Flávia Borges, que ela é do Hospital de Clínicas e está trabalhando lá mesmo, muito de perto com o pessoal que desenvolveu essas pesquisas com troponina, e eles dosam de 6 em 6 horas, quase no pós-operatório, para todos os pacientes que têm, assim, acima de 65 anos, algum fator de risco já entra nessa dosagem. O que a gente entende da troponina? A troponina ela vai elevar nos pacientes de maior risco muito frequentemente. Nesse nossa coorte de 443 pacientes de alto risco, mais do que 60% elevaram troponina, tiveram troponinas elevadas. A gente está terminando de escrever esse artigo. Não foi nenhuma novidade, os pacientes que tiveram troponina elevada morreram mais em 6 meses, morreram mais em 1 ano, e não só de mortalidade cardíaca, mortalidade em geral. Então, a troponina ela é um biomarcador, porque nós temos como medir um biomarcador do coração, né, de dano miocárdico. Mas ela vai estar presente naquele paciente grave e pode ser considerado um biomarcador de gravidade. Então, vai estar elevado no paciente séptico, né, muito frequente, não só naquele paciente com... Não quer dizer que ele tenha exclusivamente dano miocárdico e vá complicar do ponto de vista só cardiológico. A dosagem de rotina ela ainda é discutível porque não se tem o que fazer com evidências robustas, né? Já existe recomendação formal, inclusive até no guideline brasileiro, para pacientes com fatores de risco cardíaco, né, no score de Lee, de mais idade, submetido a cirurgias maiores, é um grupo que realmente mereceria ser dosado, e eu concordo com essa abordagem, né, de reservar para os pacientes de maior risco cardíaco. O que fazer? Né? Existe um estudo que mostrou um benefício marginal, assim, anticoagulando esses pacientes, né, a mais longo prazo. E isso não é uma conduta que se adote, né? Se sabe que se esse paciente morre mais, então ele deveria ir para uma linha de assistência no pós-operatório. Se ele não tem cardiologista, ele deveria ter um acompanhamento mais de perto, um sistema de saúde primário mais forte para esse grupo, mudança de qualidade de vida, mudança de hábito, exercício físico, dieta. Então, são coisas que provavelmente estão sendo vistas, mas não existe uma recomendação formal. Então, existem discussões. Dentro da nossa instituição, a gente não está adotando o uso para todos os pacientes, exatamente porque nós discutimos com medicina interna, com um grupo aí que estuda um pouco mais, e chegamos, então, à conclusão de ter uma solicitação um pouco mais destinada aos pacientes de maior risco cardíaco. Mas é, sem dúvida, um biomarcador que veio para ficar, que nos mostra que algo
foi que o trauma realmente fez, né, aconteceu, né? Se nós tivéssemos biomarcadores do sistema nervoso central, do rim, essas coisas vão surgindo, né? Eu acho que o trauma cirúrgico, ele pode ser visto como uma condição. O paciente teve um trauma, ele vai ter um sofrimento em órgãos-alvo. O rim é um dos piores órgãos que acaba tendo, né, dano, e a gente tem visto aí várias cortes mostrando o aumento de insuficiência renal e a necessidade, então, da gente olhar, assim, e ter um controle hemodinâmico para prevenir danos em órgão-alvo. Perfeito, perfeito. E só complementando a pergunta, ainda na questão cardiovascular, eletro, nesse grupo de pacientes que você avaliou, você recomendava eletro de maneira rotineira no pós-operatório imediato ou não? Nós não devemos, nesses pacientes de alto risco, fazer essa conduta só se houver algum sintoma. Não, nós não tínhamos o eletro como rotina. Não tínhamos. De novo, eu acho que, na verdade, assim, entre troponina e eletro, acaba sendo a troponina mais sensível hoje em dia, né? E os cardiologistas acabam apostando mais numa dosagem de troponina até do que se fosse escolher, né, entre eletro e troponina. Entrando assim, eu acho que o professor Luciana fez um breve comentário sobre essa questão relacionada, que é um assunto que me interessa bastante, sobre pré-habilitação, né? Eu vejo que, bom, o meu nicho de trabalho com anestesia cardiovascular, onde eu faço a maioria absoluta das minhas anestesias, é tipicamente o paciente de alto risco, que tem desfechos negativos frequentemente, onde o anestesiologista, eu acho que eu até posso falar pelos meus colegas anestesiologistas cardiovasculares, ele se depara com uma situação onde ele faz uma avaliação pré-anestésica, ele otimiza ao máximo com todos os guidelines o doente dentro daquela janela de tempo disponível para o anestesiologista, né, que vai lá, a maioria dos serviços, 1, 2 semanas, às vezes menos. E, bom, se não tiver descompensações renais, pulmonares, neurológicas, cardiovasculares maiores, por exemplo, o paciente internou com broncoespasmo, com uma exacerbação de insuficiência cardíaca, ele acaba indo para a cirurgia, né? No pós-operatório, nós temos os intensivistas, depois na enfermaria nós temos internistas, etc. Então, quando esse paciente ele vem a ter um desfecho negativo, uma complicação, uma pneumonia, uma disfunção renal, então fica aquela ideia que eu percebo, e até por isso que eu falei que eu posso compartilhar essa ideia com representando os colegas aqui, que esse paciente deveria ser melhor preparado, né? Então, eu tenho trabalhado muito com a questão de preditores de risco e verbalizando, escrevendo na evolução e conversando com os colegas. Olha, se eu pegar em cardíaco, por exemplo, paciente que tem fração de ejeção que não é normal, idade acima de 60 anos e história de DBPOC, esse doente tem quase 40% de incidência de pneumonia no pós-operatório, né? E aí eu converso. Quando nós estamos reunidos em função desse paciente pós-operatório que complicou, e aí que surge essa ideia, eu falo, olha, o que nós temos hoje, na nossa realidade que nos cerca, é a avaliação pré-anestésica, olhe lá tratar uma anemia no pós-operatório, que é uma questão muito difícil, pacientes chegam muitas vezes anêmicos e aumenta a transfusão, isso é uma questão que envolve um esforço multidisciplinar enorme para ele chegar bem no pré-operatório, mas outras questões, né, que seria eu poder, com meses de antecedência, trabalhar a capacidade pulmonar, física, muscular desse paciente, que entraria na questão da pré-habilitação. Enfim, nós temos trabalhos mostrando resultados animadores, outros desanimadores, e aí, como tem tudo a ver com a área de expertise da professora, eu gostaria
aí da opinião sobre essa questão aí do preparo operatório, na visão não só, né, da anestesia cardíaca, como estou falando aqui, mas em geral, todos esses pacientes, visto que os estudos maiores são em não cardíaca, né? Acho que, claro, Eric, eu concordo também que o ideal era a gente ter pelo menos uns 30 dias para trabalhar esses pacientes, tratar anemia, colocar um programa de, né, pré-habilitação física. Alguns estudos estão mostrando isso. Enfim, se o paciente é DPOC, que ele pudesse fazer fisioterapias, né, e ter essa sua funcionalidade preservada, até do ponto de vista neurológico, né, isso deve vir, né. Desculpa, deixa saindo do Covid ainda. Mas o que a gente começou a trabalhar realmente foi no pós, pela falta de possibilidade de trabalhar no pré. Ai, desculpa, gente. O que a gente pensou das estratégias que a gente adotou foi que realmente a gente não tinha condições de criar programas de pré e programas de pós simultaneamente. Como eu coloquei dentro do nosso raciocínio, isso tem uma revisão recente do Anesthesiology sobre isso, o pré-operatório ele depende muito mais do sistema, né? Como que esse paciente chega para a gente. Então, se a gente tiver condições num sistema de saúde suplementar no Brasil, por exemplo, né, de criar programas onde a gente vai fazer essa pré-habilitação e levar esse paciente melhor para a cirurgia, a gente tem que investir nisso. Agora, dentro de um sistema público, eu acho que a gente tem bastante dificuldade de conseguir se desenvolver nessa parte de pré-habilitação ainda, porque os nossos números são muito ruins no pós-operatório. A gente tem uma mortalidade elevada, principalmente nas grandes instituições públicas, e deve, né, haver um planejamento, eu acho, dentro de políticas, né? Vamos fazer políticas de pós-operatórios, políticas de pré-operatório, vamos trabalhar em partes, isso que eu penso, assim, eu acho que existe espaço, acho que a gente tem que fazer e tentar instituir programas nesse sentido. A gente tem evoluído dentro do nosso hospital com uma parceria bem forte com a medicina interna, esse ano nós começamos um ambulatório compartilhado, para que a gente possa agilizar os atendimentos, reduzir as reconsultas do paciente, tratar efetivamente algumas doenças descompensadas no pré-operatório. Então, a gente tem tido bastante sucesso nesse sentido, né? Com o entendimento que o anestesista tem que ter parcerias. Nós não temos uma formação clínica suficiente, né? Muitas vezes para compensar aí pacientes que são bastante complexos. Eu não sei se tu tens algum programa, Eric, se tu tem um protocolo, por exemplo, de pré-habilitação que os teus cirurgiões seguem. Aqui o que acontece? Nós fizemos em 2019, no segundo semestre de 2019, reuniões multidisciplinares para implantar pré-habilitação. Mas, assim, isso está completamente no papel. Entrou a pandemia, etc. Mas nós formulamos essas estratégias de pré-habilitação, até mostrei em algumas aulas sobre pré-habilitação isso, mas até o momento não tem nada implantado aqui e antecipo várias dificuldades para conseguir a maioria delas, né? Questão de não está claro o custo-benefício na literatura, a conversa com a gestão é sempre difícil. Nós temos uma realidade de desinvestimento em saúde, não só no Brasil, na América Latina inteira, e até acredito em outros países, né, pela conjuntura global atual.
Então, é uma questão realmente difícil, mas o fato de a gente ter educação perioperatória no sentido de entendimento de que nos rodeia, de todas as especialidades, que é um paciente de alto risco, porque nessas reuniões, por exemplo, aí, de repente, o pessoal falava assim, não, vamos deixar esse exame para paciente que é bom. Eu lembro que teve determinado momento da reunião que eu parei, bom, mas defina um paciente bom para anestesia cardiovascular, né? Claro que não é diferente do paciente aí de 70 anos para cirurgia oncológica. Cirurgia cardiovascular tem 30% de lesão renal aguda no perioperatório, 20% de delírio. Pneumonia eu já comentei um pouco. Então, realmente é bem difícil, né? Então, eu acho que, assim, entender, trabalhar com esses scores de risco, que tudo fica mais executável quando nós temos dados institucionais, né? Isso eu acho excelente, assim, trabalhos onde a gente consiga não refletir a experiência de outros países, outras instituições. Então, tá de parabéns pelo trabalho, porque está mostrando que acontece no hospital de clínicas é isso, assim. Então, tudo que se implanta depois, com a gestão, a conversa fica outra, né? Quer dizer, nós fizemos aqui, eu lembro que nós fizemos um simples trabalho de conclusão de curso, mostrando que a presença do plantão de anestesiologia na sala de recuperação pós-anestésica diminuía na nossa instituição 2 horas e mais de 2 horas de permanência na sala de recuperação do paciente, né? Quer dizer, isso mudou, assim, várias situações nossas, né? Então, o fato de ter dados institucionais, imagina então, né, com um preditor de risco institucional, tá de parabéns mesmo, né? Isso fica realmente, para ter uma conversa sobre implantar pré-habilitação, acho que é fundamental. Eu acho, Eric, assim, o grau de atraso, assim, que a gente se encontra, né? A gente acompanha bastante, assim, os programas do NICE, né? Que são protocolos, enfim, baseados em evidências no Reino Unido. Existe toda uma discussão de compartilhamento de decisões, né? Sharing decision no perioperatório, que nem se fala ainda, né? Aqui, o que é isso, né? É um paciente compartilhar da sua decisão se a cirurgia é a melhor opção para ele diante dos riscos que ele tem. Então, assim, se pega um paciente de alto risco e se identifica, bom, olha, existem tantas chances de complicações, comorbidades tão grandes, será que a cirurgia é a única saída para esse doente, né? Hoje em dia não se discute isso. O cirurgião, ele tem existe a indicação cirúrgica, em raros casos se consegue colocar todo mundo junto, né? Cirurgião, anestesista, clínico, paciente, e discutir qual que é a melhor opção. Se quer ficar com mais tempo em casa, ou quer operar e, enfim, voltar mais doente. Então, toda essa discussão de sharing decision, eu acho que é fundamental que a gente comece a ter. Né? Junto com pré-habilitação, evidente, né? Se a gente pensar em montar times, né, de perioperatório, que nem aqui acho que a Clarice colocou no chat, né? Equipes multidisciplinares, que é, né, muito da proposta, né, do ERAS, de reabilitação. Nós temos um nutricionista, tem um médico clínico, paciente que tem fatores de risco para insuficiência renal, que tenha um clínico já junto, né, que se identifiquem fatores protetores, que esse paciente seja acompanhado mais de perto. São recomendações de boas práticas, né? A gente tem dentro do nosso serviço, a gente faz consultorias dos pacientes internados que vão à cirurgia, e de um tempo para cá nós montamos um template, digamos assim, para os pacientes de mais alto risco. Então, a gente identifica, se tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60, já é um paciente de alto risco para insuficiência renal aguda, para piora, né, da função renal no pós-operatório.
às vezes a creatinina é normal, a gente nem chega a ver a taxa de filtração glomerular, e muitas vezes esse paciente fica hipotenso, fica várias horas hipotenso, os sinais vitais são vistos com espaçamento muito grande, e se perde uma janela de cuidado. Então, a gente tem feito recomendações, né? Atentar para o risco de insuficiência renal, esse paciente não pode fazer hipotensão, então tem estudos mostrando que a PAM tem que ficar acima de 65. Então, a gente tem que, acho que ativamente fazer recomendações para que o anestesista na beira-leito aí possa fazer o seu melhor e, claro, né, pós-operatório faz toda a diferença também. Esse comentário foi muito importante, porque é um problema grande a anestesia cardiovascular, a questão da lesão renal aguda. Os pacientes passam pelo perioperatório, recebem alta, e ninguém percebe que eles fizeram lesão renal aguda. Especialmente cardíaco, ele sai hemodiluído por causa da circulação extracorpórea, e muitos pacientes a creatinina segue caindo no pós-operatório, só que se a gente usar o critério de cárdiaco pelo volume urinário, está fazendo lesão renal aguda, né? E não cardíaca acontece bastante também, então, exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que volta a questão lá atrás da troponina, que o Marcos Scharf está perguntando aqui, do ponto de vista médico legal, se está no guideline brasileiro, não deveríamos escolher sempre? E agradece aqui antecipadamente. Acho que do ponto de vista médico legal não é uma preocupação ainda, porque são recomendações, né? Não existe um guideline definitivo, assim, nem a nível internacional. Essas recomendações, elas ainda são discutíveis. Acho que boas práticas aí são defensáveis e a gente deve ainda individualizar. Né? Essa semana nós discutimos também dentro do nosso serviço, né, até coisas simples, né, exames laboratoriais no perioperatório, que exames que a gente deve solicitar no pré-operatório. Os cirurgiões estavam solicitando uma tabela novamente, né, queriam trabalhar com um guideline e tudo mais. Então, isso é um assunto que vai e vem, né, exames de rotina, que o ideal é que a gente individualize, mas muitas vezes isso não é possível, né? As pessoas não têm esse expertise, não têm um tempo para individualizar, então a gente tem pensado numa recomendação também que seja prática e que não se solicite exames em excesso, mas que não deixe de solicitar para aqueles que mais precisam também. Então, eu não acredito que do ponto de vista médico legal isso ainda tem implicação. Essa recomendação que eu falei que estaria num guideline é num guideline de cardio, de avaliação pré-operatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que faça a recomendação que se o paciente é de risco, que sim, que se sugere dosar troponina e eletro ainda. É de 2017 esse guideline. Bom, eu acredito que discussão excelente, por mim ficaria aqui horas ainda, acredito que por todos aí também, mas eu devo passar agora a palavra para as considerações finais do professor André. Doutor André, por favor. Perfeito, muito obrigado, Eric, muito obrigado, professora Luciana. Excelente palestra, excelente discussão também de vocês a respeito do assunto. Acho que ficou bem claro para todos a importância do assunto. Convido todos a ler também esse último fascículo, 72.3, que aborda essa questão, né, e o nosso editorial publicado abordando essa questão e comentando a respeito da estratificação de risco cirúrgico tão relevante. Agradeço pela atenção de todos, convido todos ao próximo webinar, na última semana de julho, que será um webinar também especial, um webinar, ao que tudo indica, um webinar internacional, né? Teremos a presença de um palestrante europeu no próximo webinar, e convido a todos, então, a nos seguir nas redes, acompanhar
as divulgações da revista e um agradecimento final a todos vocês. Uma boa noite. Obrigada, boa noite, obrigada pela oportunidade. Boa noite, parabéns.